Beleza, percebe, né? É sniper aqui, o negócio é assim, você vai, sabe resolver? Resolve. Sabe resolver? Resolve. Não sabe, por exemplo, essa questão aqui eu já pularia. Por quê? Porque ela não é uma questão de primeira passada, é uma questão meio complexa. Ela é uma questão de química, que tem. Pode ser que ela nem tenha cálculo nem nada, mas ela é uma questão que é mais difícil, entendeu? Ela é uma questão que vai ter uma equação química, vai ter equações químicas nas perguntas, nas alternativas. Então essa questão eu já pularia e deixaria ela para a segunda passada. Vamos agora para 94. Essa aqui é uma questão de conta. Se a gente for olhar, já fica claro pelas alternativas, ó. Se a gente for olhar pelo tipo das alternativas, que ela é uma questão de conta. Então, o que eu chego à conclusão? Não é questão de primeira passada. Pulou. Percebe? Sem medo, sem medo. Pula a questão que vai ter um momento de você resolver. Se um núcleo de rádio 226 emitir duas partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será. Por mais que ela seja uma questão que parece de conta, ela parece ser simples, né? Ela não tem nenhum número aqui, e aqui é um número de massa. E o que eu imagino que vai ser? Provavelmente ele vai emitir alguma coisa, o número de massa vai cair a quantidade da massa que foi liberada. Então a partícula A vai ter uma massa, foram duas partículas A liberadas, eu vou subtrair isso de 226. Que é isso mesmo, ó, quer ver? Eu já iria que nem um sniper aqui também, ó, já pro alfa, ó. Alfa, aqui, ó, corresponde a núcleos de hélio formado por dois prótons e dois nêutrons. Então eu já sei exatamente o que ele quer. Ele quer duas partículas alfa. Então, cada partícula alfa é formada por dois prótons e dois nêutrons. Cada próton e cada nêutron tem massa 1. Então, no fim das contas, cada um deles vai ter uma massa 4, né? Então, cada partícula alfa, ela é como se fosse assim. Então, o total de uma massa 4. Só que isso é vezes 2, né? Então, ele vai emitir 8 de massa. Então, no fim das contas, seria 226 menos 8, 218. Questão bem simples, bem direto ao ponto. Tô até dando uma pausa aqui, que a gente já passou por uma parte da prova, recapitulando, até para o pessoal que está entrando agora saber. Ó, recapitular o que está acontecendo aqui. Eu estou resolvendo a prova do Enem PPL 2020 de Ciências da Natureza, e a ideia é que eu estou tentando mostrar como que eu resolveria na vida real. Tanto meu raciocínio das questões, como onde eu olho primeiro, onde eu olho depois, como eu resolvo as questões, quais questões eu pulo, quais questões eu não pulo, quais questões eu não sei, como definir se uma questão é fácil ou difícil. Eu estou tentando passar tudo isso a partir da resolução das questões. Então, essa é mais ou menos esse é o objetivo da live. E o que acontece, né? Uma coisa que eu desenvolvi até há pouco tempo, adicionei agora no curso, são os tipos de questões da prova de Ciências da Natureza. Eu não vou explorar tantos tipos aqui, até porque é uma coisa mais longa, né? No curso ele tem 1h30 que eu explico sobre os tipos de questão de Ciências da Natureza e de Matemática. Mas basicamente são 4 tipos. E os tipos, eles têm muito relação com essas coisas que eu estou falando aqui, da forma como a questão é. Se a questão ela é teórica, se ela é uma questão prática, se ela é uma questão conceitual, se ela é uma questão que o texto importa ou que o texto não importa. Saber esse tipo de coisa ajuda muito a você ir com um olho preciso para onde você quer na questão. Então, foi o caso dessa daqui. Essa é uma questão que eu já sei que se eu for para o lugar preciso, eu consigo encontrar a resposta. Então eu não preciso ler o texto inteiro. Eu já sei do que está falando. A partir da leitura do comando, e da própria forma das alternativas, eu já sei exatamente o que a questão vai pedir. Eu só preciso achar no texto. Ele está falando aqui, emite duas partículas alfa. Qual a massa do núcleo? Eu sei que vai ser 226 menos a massa emitida, eu já procuro aqui no texto quanto que é a massa de cada um dos alfas, faço essa continha aqui e chego na resposta certa. Então entender esses tipos é uma coisa muito importante, é uma coisa muito relevante. Então, só para recapitular que isso é uma coisa extremamente relevante, vamos continuar resolvendo aqui as questões. Essa é a questão de conta. Uma coisa que eu gostava de fazer também, então tinha duas formas de resolver questão de conta. Ou eu pulava ela totalmente, ou se eu via que era uma questão de uma matéria que eu era bom, por exemplo, mecânica, eu sempre tive facilidade. Então era uma matéria que eu sabia que eu resolvia rápido. Eu gostava de pelo menos esquematizar. Porque às vezes se eu esquematizasse a questão, eu ganhava aí tempo depois quando eu estivesse mais cansado. Então eu esquematizava aqui, dando um exemplo aqui como que eu faria. Então, eu já sei até mais ou menos o que vai ser essa questão. É alguma coisa de um motor, que esse motor exige energia. E se você olhar as alternativas, olha que interessante. Já tem a unidade nas alternativas, que é watts. Watts é joule por segundo. Então eu já sei que a resposta vai ser alguma coisa de potência, né? Vai ser alguma coisa de energia por segundo. Essa é mais ou menos a ideia. Então vamos ler aqui, ó. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação? Pronto. Eu acho dentro do texto qual é essa operação que ele precisa fazer e vejo por segundo quanto que ele precisaria. Essa é mais ou menos a ideia. Porque eu sei qual é a energia que ele precisa e se eu sei a energia, eu coloco essa energia por segundo. Então, se ele precisa de 200 joules
para cada litro, e cada litro demora 1 segundo para ser percorrido, então ele precisa de 300 joules por segundo, que são 300 watts, por exemplo. Então essa é uma ideia do que eu imagino que ele vai falar aqui. A ideia, ó, dá até para ver pelos próprios números, ó, e bem direto, ó, desnível de 30 metros, vazão constante de 3.600 litros de água por hora. 1 kg por litro é água, e a gravidade é 10 metros por segundo. O que isso me lembra? O que essa questão lembra para vocês? O que essa questão, vamos dizer assim, ela remete? Ela remete muito para a energia potencial, né? Porque no fim das contas você tem um lugar mais alto e você tem um lugar mais baixo, né? Então aqui tem 30 metros de diferença. Então você quer tirar do rio e jogar no reservatório. Você quer fazer o caminho inverso, né? O caminho da gravidade é o caminho de descer, né? Se você quisesse produzir energia, você jogaria água daqui para cá. Então você quer produzir. Então me lembra da fórmula do MGH, que basicamente é o seguinte: qual é a energia que eu preciso para colocar a água daqui para cá? É a massa da água sendo movida, vezes a gravidade, vezes a altura que eu preciso elevar essa água. Que no fim das contas aqui é. Aí que a gente precisa lembrar, a gente precisa calcular isso por segundo. Por que por segundo e não por hora? Porque é potência, potência é joules por segundo. Eu preciso calcular quantos joules vai dar por segundo. 3.600 litros de água por hora, a gente sabe que uma hora, isso é uma coisa que você tem que decorar, tem 3.600 segundos. Isso é uma coisa que eu sabia sempre já de cabeça e me ajudava bastante. Até por isso que ele colocou esse número provavelmente. Porque se você dividir 3.600 por 3.600, você vai encontrar que a quantidade de litros por segundo é 1 litro por segundo. Daí ficou fácil, né? Porque 1 litro por segundo é 1 quilo por segundo. Então aqui vai ficar 1 quilo vezes 10 vezes 30, que é igual a 300 joules. 300 joules por segundo. Então, resposta certa, alternativa C. Essa eu acabei resolvendo inteiro, então essa mais ou menos é a ideia. Só que eu poderia só estruturar essa questão. Quando eu estivesse fazendo na primeira passada, eu poderia só ter estruturado essa parte aqui. Gasto mais ou menos 1 minuto. Mas nesse caso, como é uma questão de uma matéria que para mim é fácil, mesmo sendo de conta, eu olhei e falei assim, eu já consigo resolver. A conta é simples, é uma questão que eu já sei qual é o conceito, então eu já consigo fazer direto.